Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre uma pergunta que uma seguidora fez quando eu postei aquelas enquetes falando sobre perguntas e tal, coisas que vocês queriam saber. E ela perguntou assim, por que as pessoas têm dupla personalidade? Primeiro que a gente precisa entender esse conceito, né, de dupla personalidade, porque não é todo mundo que sofre desse transtorno, desse distúrbio. E existe vários outros distúrbios que são, como que eu posso dizer, que são confundidos. Quais são eles? O transtorno de personalidade borderline, o transtorno afetivo bipolar e o transtorno da dupla personalidade, que é o transtorno dissociativo de identidade, que eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a diferença entre eles, que é algo que as pessoas muitas vezes confundem. O transtorno de personalidade borderline é aquele transtorno que a pessoa passa por períodos de comportamento, períodos de dias de euforia, que pode durar 6 semanas, pode durar meses, tipo 6 meses a pessoa passa de um jeito, 6 meses a pessoa passa de outro. Aí vem os períodos de depressão. O transtorno de personalidade borderline, que a pessoa oscila várias vezes de humor durante o dia. Então, de manhã ela acorda de um jeito, ela tem um humor, à tarde é outro e depois à noite é outro. E essas pessoas, esse tipo de pessoa, tem muita dificuldade na convivência com as outras. Porque os outros não conseguem entender essas alterações que ela tem durante o dia. E nem ela mesma consegue entender. Então é uma coisa que é difícil para as outras pessoas de lidar e também para quem sofre de lidar com isso. E por último, eu vou falar do transtorno de dupla personalidade, que foi a pergunta da querida seguidora. E se vocês querem entender melhor a fundo isso que eu vou falar, é só vocês assistirem a série Bates Motel, que é aquela série do Norman Bates. Ele sofre desse transtorno dissociativo de identidade. Porque a pessoa que sofre com esse tipo de transtorno é porque em algum momento ela teve na infância uma negligência, uma falta de afeto, de orientação. Ela sofreu negligência por parte dos seus pais ou das pessoas próximas que permitiu que ela vivenciasse situações ou passassem por traumas que geraram isso nela. E no caso do Norman Bates, o que aconteceu com ele? Ele presenciou as agressões que o pai dele deferia contra sua própria mãe, as agressões, os abusos, e via que ela não conseguia se defender daquilo. Então, o que ele fazia? Porque essa dupla personalidade, ela funciona como um mecanismo de defesa. Ele incorporava a mãe dele, assumia a personalidade que ele acreditava que deveria ser da mãe dele e cometia os crimes. Cometeu o crime contra o pai, depois cometeu o crime contra mais várias pessoas, se você for assistindo ao longo da série. E a gente pode observar que há sempre alguns gatilhos que ativam essa outra personalidade, que no caso do Norman Bates, era situações de risco, situações onde ele precisava se defender, ou seja, situações nas quais a mãe dele precisava se defender e ela não se defendia. Remetia às lembranças do passado, situações dele ver o pai dele fazer tudo o que fazia com a mãe dele. Então ele cometia os crimes baseado nisso. E depois ele fez terapia por algum tempo, ele ficou até internado num hospital psiquiátrico, quando a Norma percebeu que era algo muito sério. E até numa dessas sessões o terapeuta dele conversava com a outra identidade, mas ele saiu e encerrou o tratamento, e aí quando isso piorou de vez, o que ele fez? Ele foi lá e matou a própria mãe. Ele matou a mãe dele e acusou ela de ter matado de ter se matado e tentado matar ele. Porque ele não se... Isso é a dupla personalidade. Tem pessoas que enfrentam isso como se fosse uma possessão, até uma possessão demoníaca.
Mas isso é algo que acontece, como eu disse, quando a pessoa passa por um evento muito traumático que ela não consegue lidar, que ela não consegue elaborar. E aquilo que a gente chama também na psicanálise de psicose, porque há um tipo de alucinação. O Norma foge muito da realidade dele. Ele alucina que é a mãe. E para ele isso é muito real, isso acontece de verdade. Só que ele de verdade não consegue saber disso. Espero que vocês tenham entendido eu usando essa série para poder explicar melhor, ok?